Muito bem, gente. Nesta noite, a intenção é olhar para o tema cosmovisão e evangelho. Ontem, o Gerson Borges trouxe para nós uma reflexão a partir do texto de Atos, capítulo 17, principalmente, onde ele falava sobre o encontro do evangelho com a cultura e o que acontece quando este evangelho encontra a cultura. Isso nós vimos acontecer nas páginas do Novo Testamento. Tanto para o mundo dos judeus, a mensagem do Evangelho era contracultural, e eu já vou explicar o que isso significa. Assim como ela também o foi para o mundo dos gentios, para o mundo dos pagãos, uma mensagem contracultural. Isso não significa que o Evangelho, como o Gerson Borges bem colocou ontem, que o Evangelho destrói a cultura. Ele tem por objetivo suplantar a cultura, de forma nenhuma. Justamente porque quem produz a cultura são seres humanos. Seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, só que pecaram, se rebelaram contra Deus e encontram-se em uma condição de morte. No entanto, dentro das Escrituras, dentro de toda a tradição cristã, jamais entendemos que este ser humano perdeu, deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Porque justamente ser imagem e semelhança de Deus é o que lhe confere a dignidade de humano, é o que lhe confere uma identidade enquanto humano. Esta imagem e semelhança de Deus, ela está adoecida, ela está em uma condição de morte, em uma condição onde aquilo que nós produzimos sempre traz um misto de algo que é bom, porque é feito à imagem e semelhança de Deus, mas também de algo que é ruim, porque acontece e o faz em um estado de rebelião contra Deus. Por isso que a cultura tem aspectos que são bons e aspectos que são ruins. Isso tanto do ponto de vista estético, como foi mais o trabalho do Gerson Borges ontem, como também do ponto de vista ético. Um exemplo disso é quando Paulo escreve para os romanos que os gentios cumpriam as exigências da lei de Deus sem conhecerem a lei de Deus, porque a lei de Deus está impressa no nosso coração, a lei de Deus está colocada no coração humano. Significa então que havia na mentalidade de um apóstolo Paulo, a possibilidade de pessoas que nunca ouviram falar nas escrituras de Moisés, na Torá, na lei dos judeus, viverem de acordo com a lei de Deus, ou pelo menos parcialmente de acordo com a lei de Deus, não porque conheciam objetivamente esta lei, mas porque algo estava escrito nos corações humanos. Existe uma mínima noção de certo e de errado presente no coração humano, e isso é um indício da imagem e semelhança de Deus em nós. Se você ainda não leu o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, eu sempre recomendo esse texto como uma leitura obrigatória para toda pessoa cristã. E este justamente é o argumento central do primeiro livro, né? O Cristianismo Puro e Simples é dividido em livros, né? Então, o argumento central do livro 1 de Cristianismo Puro e Simples é justamente sobre isso, a noção de um certo e de um errado, e o que esta noção inerente ao ser humano nos diz sobre a criação, nos diz sobre este ser humano. Então hoje nós vamos olhar um pouco mais de perto para esta questão cultural, aquilo que nós produzimos enquanto cultura humana e as demandas que estão presentes, né, no próprio coração humano e que se materializam, se expressam de diversas formas naquilo que nós produzimos. Basicamente a cultura diz respeito a tudo isso que nós produzimos enquanto seres humanos, né? A língua, a linguagem, a música, a arte, a ética, valores, relações, instituições e assim por diante. Tudo isso faz parte desse universo que é o termo cultura, um termo dificílimo de ser definido. Há uma quantidade gigantesca de definição para termos como cultura, como religião, como o próprio termo cosmovisão, com o qual a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa noite. O nosso ponto de partida, no entanto, é a Bíblia. Nós vamos partir das Escrituras, lendo um texto, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João.
A nossa intenção é começar a centrar as nossas primeiras leituras, que vão dar esse ambiente de reflexão para nós, dentro do Evangelho de João, começando lá no capítulo 3, talvez o versículo mais conhecido do Evangelho de João, ou até mesmo o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, mas só que a gente vai ler também o versículo 17. Então, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Todos nós conhecemos esse texto, todos nós já nos deparamos com esse texto, mas nessa noite eu gostaria de enfatizar este verbo que aparece, que é o verbo crer. Esse é um verbo que se repete abundantemente dentro do Evangelho de João. Ele é um termo-chave no Evangelho de João. O crer, a ação de crer, faz parte de uma das palavras-chave utilizada pelo evangelista João na narrativa que faz sobre a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente percebe que Deus amou, essa é a ação de Deus, né? É isso que move Deus, uma ação movida pelo amor. Deus amou e amou o mundo. Amou tanto, que deu, que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele, no Filho, crer, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado. Ele não enviou o seu Filho como seu instrumento de juízo e condenação do mundo, mas Ele enviou o seu Filho como um instrumento de salvação deste mundo. O objetivo de Deus ao enviar seu Filho unigênito ao mundo era, portanto, a salvação. Vamos ler outro texto? Ainda no capítulo 3, versículo 19. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Mais um texto logo na sequência, que mostra a importância do crer. Concorda comigo? Não há condenação alguma para aquele que crê nele. Em quem? Em Jesus. O oposto disso, que é a condenação, que está vinculada ao não crer. Mas quem não crer nele já está condenado. Está ou permanece em uma condição de condenação, por não crer naquele que foi enviado pelo Pai como seu instrumento de salvação do mundo. Tudo bem até aqui? Próximo texto, João capítulo 6, versículos 28 e 29. Pode deixar sua Bíblia aberta no Evangelho de João aí. João capítulo 6, versos 28 e 29. Numa conversa calorosa entre Jesus e os religiosos, nós encontramos o seguinte: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Creiam naquele que Ele enviou. Interessante essas palavras, né? Nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo. Olha isso. Nós queremos ser participantes das ações de Deus, dos feitos de Deus, da obra de Deus. Como é que eu entro nessa? Como é que eu me torno parceiro de Deus naquilo que Ele está fazendo? Como é que eu participo das obras de Deus? A resposta de Jesus: creiam naquele que Ele enviou. Creiam naquele que Ele enviou. Próximo texto, João capítulo 20, versos 30 e 31. João, fazemos um salto lá para o final do Evangelho, João capítulo 20, versos 30 e 31. Eu selecionei apenas alguns, tá, gente, do verbo crer que aparece no Evangelho de João, porque de fato são muitos.
E aí no capítulo 20, versos 30 e 31, um texto em que João explica para os seus leitores o motivo pelo qual ele escreveu este evangelho e dá também as razões do porquê ele escreveu da forma como ele escreveu. Olha que interessante o que ele diz. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Mais uma vez, o evangelista nos mostra a importância do crer. Na sua explicação das razões que encontrou para escrever este evangelho, e a explicação do porquê escreveu como escreveu, a partir dos milagres que Jesus realizou e etc., ele mostra também os seus objetivos, né? Olha que interessante. Estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, por meio do crer nele, vocês tenham vida pelo poder do seu nome. É seguro a gente chegar a algumas conclusões, por mais que sejam prévias, olhando poucos versículos, porque o nosso tempo não nos permite fazer um estudo exaustivo desse verbo no Evangelho de João, mas é o suficiente para a gente notar o seguinte: uma ênfase no verbo crer em todos esses versículos que são chave dentro da narrativa joanina. Uma ênfase no verbo crer. Ele coloca, portanto, este verbo como um verbo decisivo. É a ação esperada de nós, diante daquilo que Deus manifestou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O que é esperado de nós? Crer, sempre crer. Então há uma grande ênfase aqui. Há também uma clareza quanto ao objeto desse crer. Crer em quê? Ou crer em quem? O objeto deste crer, o objeto desta ação de fé é Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Cristo, que é o Messias, que é o Mestre, que é o Salvador. Ele é o objeto deste crer. E também a clareza quanto ao objetivo deste crer. Por que crer? Para que tenhamos vida eterna, para obtermos salvação. Portanto, uma ênfase no verbo crer, a clareza quanto ao objeto deste crer, e na pessoa de Jesus, em nenhuma outra coisa, mas na pessoa de Jesus. Isso é importante para nós. Não é crer em um ensino, não é crer em uma doutrina, não é crer em um conjunto de formulações, de verdades, de ideias, não é crer em uma interpretação, não, é crer em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é crer nele e somente nele. O objetivo de crer é a vida eterna, e este objetivo é tremendamente lícito porque é plano de Deus. Foi Deus quem enviou o seu Filho para que por meio do crer nele não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. O Filho de Deus que veio ao mundo, João 10:10, para nos dar vida e vida plena, abundante, vida que transborda, vida que é diferente daquilo que até então se conhecia, se entendia como vida. Uma vida de qualidade superior, uma vida cuja qualidade é eterna, é a própria vida de Deus que se manifestava na pessoa de Jesus, e era esta vida que Ele oferecia às pessoas do seu tempo, e é esta vida que Ele ofereceu e oferece a nós, a vida eterna. E isto é salvação, isso de fato é salvação. Muito bem, se todos nós já cremos em Jesus, se todas as pessoas que foram expostas à mensagem do Evangelho e aquelas que tomaram uma decisão a respeito do Evangelho, nós podemos até entender que, ok, nós cremos.
Cremos, entendemos a ênfase no crer, entendemos o objeto do crer, entendemos o objetivo do crer, mas e agora? O que eu faço com isso? O que isso muda? Eu fui salvo, ok, você foi salvo, mas o que isso muda? O que mudou na sua vida? Quais são as implicações reais, concretas? Como que este crer se materializou na sua vida? Como isso aconteceu? O que de fato mudou? Se nós pensarmos no que acontece naturalmente, é um pouquinho assustador. Essa pergunta do cremos e agora, a gente pode responder à luz de alguns problemas que surgiram dentro das páginas do próprio Novo Testamento após crerem em Jesus. Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele lida com um problema que está relacionado a essa pergunta. Cremos em Jesus, mas e agora? E o day after? O que eu faço no dia seguinte? Como que eu vou viver daqui para frente? Bom, Gálatas é uma carta onde Paulo tem que resolver um problema que está relacionado a essa pergunta. Porque eles creram em Jesus, mas tão logo começaram a entender que a sequência, os próximos passos desta fé em Jesus precisavam ser acrescidos de elementos, de traduções do judaísmo. Então era necessário que a gente obedecesse à lei de Moisés, era necessário praticarmos a circuncisão, visto que as igrejas da Galácia eram igrejas de gentios. Então eram pagãos, que haviam se convertido à fé cristã, eram gentios que haviam se convertido a Cristo, logo não eram de tradição judaica, não conheciam o Antigo Testamento, não sabiam nada de lei de Moisés, não eram circuncidados nem nada, eram pessoas como Paulo descreve lá em Efésios capítulo 2, completamente separadas, alheias às alianças e às promessas de Deus. Essas pessoas se converteram ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Só que se deixaram seduzir por um ensino que respondia a esta pergunta. E o ensino dos judaizantes lá na Galácia era o seguinte: vocês creram em Jesus, o próximo passo é se sujeitar à lei de Moisés. O próximo passo é observar a lei, é ser circuncidado, é viver segundo as tradições e os costumes do nosso povo, que é o povo de Deus. E Paulo escreve uma carta exaltada. Paulo escreve uma carta, se você ler Gálatas com atenção, você percebe que ele está um pouquinho mais enérgico, assim vamos dizer, porque ele está abismado. Ele está abismado com o fato de que aquelas pessoas começaram algo pela fé em Cristo, começaram pelo Espírito, mas a continuidade buscou respostas fora de Cristo. Os passos práticos foram buscados não em Cristo, não no Espírito, não no ensino apostólico, mas fora de Cristo. E pareciam ser coisas boas, gente, sabe por quê? Porque estavam baseados no Antigo Testamento. Pareciam ser coisas totalmente plausíveis, lógicas, ou seja, Deus nos enviou Cristo, Ele nos salvou e agora Ele espera que a gente se sujeite às tradições dos judeus, obedeça a Torá, seja circuncidado e assim por diante. E Paulo mostra no capítulo 5 da carta aos Gálatas que isto é cair da graça, é se sujeitar novamente a um jugo de escravidão. Existem duas formas majoritárias pelas quais o cremos e agora tem sido respondido. Uma delas é a busca de uma vida pautada na religião, pautada no legalismo,
pautada em um alto rigor moral, achando que este alto rigor moral é o que nos purifica, é o que freia os impulsos da carne e tantas outras coisas, não apenas o moral, mas a própria vida religiosa, a atividade religiosa, a barganha com Deus, a mentalidade religiosa, sobre a qual o Zé Bruno vai falar um pouco mais amanhã. A outra forma pela qual a pergunta tem sido respondida é um dar de ombros. Eu criei em Jesus, então eu descobri alguém que me apoia nos meus projetos pessoais. São as duas histórias que o Gerson Borges contou ontem, da assaltante, lembra disso? Lembra da assaltante que ele contou? Olha, a pessoa estava assaltando uma outra pessoa e a mulher que estava sendo assaltada falou: moça, fica tranquila, eu vou orar por você. E a outra, a assaltante, diz: isso, ora mesmo, eu estou indo toda terça-feira numa igreja lá, acho que era terça-feira, né? Eu estou indo toda terça-feira numa igreja, eu estou precisando... E aí? É um dar de ombros. Eu encontrei alguém poderoso que vem comigo na minha história, que vem comigo me empoderando nos meus projetos pessoais. Eu encontrei uma energia poderosa, uma força poderosa que agora realiza o que eu quero, que vai me ajudar a fazer o que eu quero. Mas o que mudou na vida? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Na verdade, piorou. Porque eu acho que encontrei um poder que me apoia nos meus próprios projetos, ainda carnais, desejados no pecado, planejados no pecado e realizados no pecado. Eu creio, e agora? Se a gente deixar as coisas acontecerem naturalmente, qual é a resposta natural a essa pergunta? A primeira coisa que acontece da pessoa que crê é a aderência a um grupo. Então começamos por aí, né? Agora eu me chamo evangélico, eu me chamo evangélica. Quantas celebridades você já viu na internet que de repente se converteram e foram a público dizendo: agora eu sou evangélico, agora eu sou evangélica? E quantas dessas o testemunho não condiz com o ser cristão? Quantas pessoas você já ouviu usando na cabeça, no peito, no adesivo no carro, uma faixinha escrito 100% Jesus? Mas a vida não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Ele aderiu ao grupo. Então o que foi crer para essa pessoa? Não foi crer em Cristo. Não foi crer em Cristo. Ele acha que foi. As pessoas que o aplaudem acham que foi, mas não foi crer em Cristo. O que aconteceu de fato foi aderência a um grupo. Foi fazer parte de uma comunidade, definida apenas em termos sociológicos, e não em termos bíblicos e teológicos. É uma adesão a este grupo que se chama crente no Brasil, que se chama evangélico no Brasil. O que também acontece é a aquisição da linguagem. Aprendemos a fazer parte deste grupo, e para nos sentirmos parte do grupo, a gente adquire o quê? A linguagem do grupo, né? Então a gente passa a falar como crente. A gente passa, né, no meu tempo de infância, uma marca do crente, né, era a roupa de ver Deus. Vocês usaram roupa de ver Deus ou não? A roupa de ver Deus e a Bíblia debaixo do braço. Esse é o estereótipo do crente, né? Então a aquisição de uma linguagem verbal, a aquisição da linguagem corporal, né? Então tudo isso faz parte, obviamente. Você adentrou um novo grupo e você vai gradativamente e até intencionalmente você vai reparando nas pessoas e você vai querendo começar a falar como as pessoas, né? A agir como as pessoas, a se comportar como as pessoas, né? Até na hora da oração, onde os crentes geralmente mudam o tom de voz e o vocabulário, você aprende, quando você está se convertendo, você aprende um monte de palavras bonitas que você usa na oração. 90% você não sabe o que significa, mas é bonito, né? É mais ou menos ouvir o Caleb, né? Parece que ele engoliu uma obra do Machado de Assis e veio pregar. Então é mais ou menos isso, sai falando um monte de palavras bonitas, um vocabulário rebuscado e assim por diante, e isso faz parte, a aquisição de uma linguagem. Há também uma inevitável mudança de comportamento. Eu estou falando aqui, gente, da melhor das hipóteses, tá?
Uma mudança de comportamento. É essa pessoa que começa a perceber que neste grupo, agora ela já não deve mais fazer certas coisas que ela fazia, não deve mais frequentar os lugares que frequentava. Agora, presta atenção como isso muda de contexto para contexto, de cultura para cultura. Você vai perceber que em determinados momentos, ir no cinema, pelo amor de Deus, isso é uma coisa de pagãos. Jamais, jamais. Entende? Usar calça jeans, em determinados contextos, expressamente proibido, né? Eu lembro do Nelson Bomilcar contar uma história de logo no início da vida cristã dele, ele ter entrado numa igreja, ele estava de calça jeans e barba assim, né? E aí o diácono parou ele na porta e falou o seguinte: ó, calça jeans é só na galeria, tá? Aqui embaixo não pode calça jeans. Aí ele perguntou para o diácono: mas por que? O Deus da galeria é diferente do Deus que está embaixo? Qual é a razão, né? Isso é definição cultural. Isso depende do contexto. O contexto onde a bebida alcoólica é expressamente proibido. Em outros contextos, proibição nenhuma. Em certos contextos, fumar um cigarro de jeito nenhum. Em outros contextos, o pastor te cumprimentava do lado de fora fumando um charuto. Depende do contexto. Todas essas coisas estavam relacionadas a experiências culturais. E às vezes as pessoas se surpreendem de grandes pregadores da história, que até hoje nós celebramos, e que fumavam um charuto, sem problema nenhum, porque isso fazia parte de uma cultura. Então eram coisas que eram e são determinadas culturalmente, mas a mudança de comportamento diz respeito à sua assentação, pertencimento naquele grupo. O que mais acontece? A participação em atividades comunitárias. Então você vai aprendendo que você pode contribuir com a sua comunidade de alguma forma, fazendo alguma coisa, se voluntariando para alguma coisa, servindo, participando de um mutirão para fazer não sei o que lá e assim por diante. Há também uma estruturação de um novo compartimento da vida. E esse compartimento da vida se chama religião. Agora entenda uma coisa: o compartimento religião faz parte da vida de todo ser humano. O ser humano é um ser religioso. O ser humano é um ser religioso. Religião não é uma palavra essencialmente boa, ela é uma palavra neutra. Você tem a religião boa, você tem a religião Tiago fala sobre isso. Tiago fala da religião que Deus aceita como boa. Cuidar da viúva, cuidar dos órfãos e não se deixar corromper pelo mundo. Então você tem religião e você tem religião, é uma palavra neutra, portanto, depende do conteúdo dela, depende do objeto de culto, depende assim por diante. Religião pode estar tanto relacionada ao Deus vivo e verdadeiro, como também pode estar relacionada, e na maior parte dos casos está, relacionada aos nossos ídolos, certo? Então, quando uma pessoa se converte e diz eu criei, o que está acontecendo no universo interior dessa pessoa? Uma reestruturação do que ela entendia por religião. A religião até então praticada e a nova cara desta religião na qual agora ela está entrando. E todos os itens anteriores que fazem parte dessa reestruturação. Até aqui tudo bem? Vamos lá, gente, voltando. Se a gente fosse representar isso de uma forma mais gráfica, como eu vejo pelo menos. Ou a gente até pode pensar numa pessoa hipotética, criar aqui um estudo de caso, Vamos pensar num nome aleatório assim, Renan, Você está olhando para determinadas áreas da sua vida. Então, do lugar onde você está, que o lugar onde você está diz respeito a quem você é. E o quem você é foi determinado pela sua história de vida. Aquilo que você viveu até hoje é o que está marcando ali, afirmando quem você é. A partir deste ponto é que você olha, em primeiro lugar, para algumas instituições, tais como a família, o trabalho, a religião. Então, algumas instituições, poderiam ter outras aí, apenas como exemplo. Mas você olha para a família, para o trabalho, para a religião, a partir de quem você é, do que te foi ensinado, do que está impresso em você. E o que está impresso em você foi colocado aí por processos conscientes, mas também inconscientes.
por processos intencionais seus, mas também por fatores que escapam à sua decisão. Entende? A educação que você recebeu dentro da sua casa, isso não diz respeito à sua decisão, mas foi a decisão dos seus pais, foi a decisão dos seus avós, dos tios, dos irmãos, seja lá por quem que você foi criado e com quem que você conviveu dentro da sua casa. Entende? O seu ambiente escolar. Quem são as pessoas que estarão ao seu redor dentro de uma sala de aula nos primeiros anos da sua vida? Com quem você vai aprender uma porção de coisas sobre a vida, sobre certo, sobre errado, sobre sexualidade, sobre família, sobre trabalho, sobre carreira, sobre tantas e tantas coisas que foram sendo impregnadas dentro de nós. Então toda a nossa trajetória de vida, ela diz respeito a uma longa construção, a um longo processo em que algo foi gravado em nós. E é a partir daí que nós enxergamos as coisas. Todos nós enxergamos a realidade a partir daquilo que nós somos, do que foi formado em nós. Nenhum de nós é um filósofo livre pensador, isento de todas as coisas da vida, que consegue enxergar as coisas com absoluta objetividade e apenas a clareza da verdade. Não existe isso. Todos nós vemos as coisas a partir de quem nós somos. E o que nós somos foi aquilo que fez parte de toda a nossa formação. Então tudo que está na nossa mente e tudo que está no nosso coração foi sendo construído ao longo de todo este processo que nós chamamos de vida. E é a partir daí que nós olhamos para instituições como família, como trabalho, como religião. É a partir daí que também nós olhamos para o nosso mundo interior, o nosso universo interior, da pele para dentro, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos afetos. Tudo isso faz parte do nosso universo interior. Quando nós, como cristãos, paramos para pensar, e às vezes entramos em crise por causa disso, ou até mesmo somos levados a pensar por que entramos em crise. Por que nós agimos como nós agimos? Por que eu ainda desejo tanto aquilo que eu sei que é errado aos olhos do meu Deus? Por que tanta dificuldade interior, de vontade mesmo, de vencer algo que eu sei que está errado e que já não deveria mais fazer parte de mim? É porque existe um mundo interior aí, meu irmão e minha irmã, que foi formado ao longo de muitos anos. Essas coisas estão impregnadas em você, e a maior parte delas você não tem nem consciência de que elas estão aí, do porquê elas estão aí. Fazem parte de você. Boa parte, sem dúvida nenhuma, diz respeito à tua responsabilidade, diz respeito às tuas escolhas, diz respeito às tuas decisões, diz respeito à desobediência, à obediência, a vontades que você cedeu e deu vazão e realizou o que era o que mandava o seu coração. Outras delas não, e todas essas coisas se misturam aí dentro e formam quem você é, esse seu mundo interior formado por isso. Mas também, além das instituições, além do nosso mundo interior, os valores pelos quais a gente pensa, a gente vive, tais como vida, morte, felicidade, justiça, ética, estética. Todas essas coisas fazem parte da forma como você enxerga a realidade. Só que você não faz isso sozinho. Você o faz dentro de uma cultura. Então, em grande parte, aquilo que está aparecendo para nós como valores é, em parte, o que está dentro de nós e também, em parte, aquilo que nós vamos assimilando da nossa cultura no próprio tempo em que nós estamos vivendo. Então a nossa cultura é uma fonte de valores.
A cultura vigente, ela nos diz coisas sobre o que é família, sobre o que é trabalho, sobre o que é religião, sobre o que é vida, sobre o que é morte, sobre o que você faz com os seus desejos, sobre o que você faz com os seus sonhos. Todas essas coisas estão aí, fazem parte disso que nós entendemos como a experiência de viver, a existência. Agora, quando uma pessoa se converte a Cristo, o que de fato é esperado que aconteça? O primeiro movimento que a gente poderia identificar é uma mudança na maneira como nós enxergamos as coisas. A religião, aonde a pessoa, pelo curso natural, colocaria o Evangelho, que é um compartimento entre tantos outros compartimentos da vida, na verdade, ela deveria ser vista não mais como um compartimento. Porque aquilo que até então entendemos como religião, como a nossa vida espiritual, como nossos objetos de culto, como as inclinações do nosso coração, todas essas coisas agora foram ressignificadas por aquilo que nós entendemos por Evangelho. E agora o Evangelho é onde nós estamos, com quem nós estamos, em quem nós estamos. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala da sua experiência da seguinte forma: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Nos seus textos, ele faz um intercâmbio entre ele viver em Cristo e Cristo viver nele. Nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Acontece uma união sobrenatural, misteriosa, entre nós e Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. A boa notícia, como Paulo diz lá para os Colossenses, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, Cristo em vocês, a esperança da glória. Este é o mistério que esteve oculto durante épocas e durante gerações, mas que agora em Cristo foi dado a conhecer a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O Evangelho se torna parte de quem nós somos, e uma parte determinante, não compartimentada, não mais uma gaveta na minha vida, onde eu enfiei todas as tralhas da religião ao longo da minha história, mas o Evangelho se torna a parte determinante, a partir da qual eu enxergo todas as outras coisas. Então, uma vez que eu estou em Cristo, eu passo a olhar para a família, para trabalho e demais instituições sob a ótica do Evangelho. Sob a ótica do Evangelho. Eu começo a entender família não a partir do que a minha cultura me propõe sobre o que é ser família e as possibilidades de família, tampouco eu passo a definir ou continuo a definir família como se fosse os próprios traumas e vivências positivas ou negativas que eu tive de infância, de juventude com a minha família. Ele ressignifica isso. E eu passo a entender as coisas como elas são aos olhos do Criador. Eu passo a entender a realidade como Deus enxerga a realidade, não como ela é, mas como é para ser. Não como ela de fato é, não como eu experimentei até hoje, mas como Deus almeja que ela seja e está trabalhando na história para consertar aquilo que estava errado nas instituições, como também no nosso mundo interior, nos nossos afetos,
nos nossos desejos, inclinações, nos nossos sonhos, como também nos nossos valores sobre vida, sobre morte, sobre felicidade, justiça, ética, estética. Ela lança a luz, essa nova vida em Cristo lança a luz para o que é cultura, lança uma nova luz para o que é existência. E é evidente, gente, que todos nós sabemos que isso se trata de processo, e não uma lavagem cerebral. Isso se trata não de um passe de mágica, mas um processo. E agora preste atenção. Processo este que não acontecerá por vias naturais. Processo este que só acontecerá na medida em que eu assimilo a vida de Cristo. Na medida em que eu me exponho às Escrituras Sagradas e sou moldado pelo Espírito Santo de Deus, na medida em que disciplinadamente eu busco o conhecimento da verdade de Deus revelada na Santa Palavra, e sou moldado na mente e no coração. Doug, eu vou precisar de um esparadrapo, tá muito solto aqui. Na mente e no coração, por aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós vamos progredindo nessa jornada, existe mais uma mudança estrutural que acontece com a gente. Sabe qual que é? É a troca do eu pelo nós. É uma mudança do eu pelo nós. Por que isso, gente? Porque dentro daquilo que Deus revelou para nós nas Escrituras como sua vontade, uma das consequências mais práticas, mais materiais, vamos dizer assim, para nós, é a imposição do eu em relação a Deus e em relação ao outro. A consequência imediata da queda diz respeito a uma autoafirmação em independência em relação ao Criador, como também em relação ao próximo, como também em relação à totalidade da criação de Deus. Porque o que a queda almejava era justamente o ser humano ser elevado a uma posição de ser Deus para si mesmo. Agora, quem discerne bem e mal sou eu. E eu me torno conhecedor, capaz de discernir entre o bem e o mal, como Ele o é. E as consequências disso se manifestam na vida prática, na quebra da relação. Foi essa aí que o Senhor me deu, diz Adão, quando confrontado por Deus por causa do pecado. O sujeito que há poucos minutos atrás estava fazendo poesia, dizendo para Eva que ela era carne da sua carne, ossos dos seus ossos, de repente, é essa aí que o Senhor me deu. Eu não tenho nada que ver com ela, por que o Senhor está vindo atrás de mim? A culpa é dela, não minha. A imposição do eu em relação ao outro. Qual é a cena seguinte da narrativa de Gênesis? Caim matando Abel. Um achando que tem direitos sobre a vida do outro. Um achando que tem o direito de tirar a vida do outro porque o seu ego foi ferido. Movido por inveja. Movido por ter aquilo que Deus tinha dado para o irmão e não para ele, aos olhos dele. O que eu faço com isso? Elimina o problema. Quem é o problema? Abel, que ofereceu um sacrifício melhor. Então vai lá e mata ele. Deus não nos criou para uma vida no eu, mas Ele nos criou para uma vida no nós. É por isso que no Novo Testamento se utilizam imagens muito poderosas para definir o povo que foi remido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Imagens muito poderosas para falar do que é a igreja, o corpo
de Cristo, em que nós somos membros uns dos outros. Um edifício santo no qual Deus habita. A gente acostuma-se a falar a partir sempre do ego e da individualidade. O Espírito Santo habita em mim. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprender a dizer antes. Ele habita em nós. Ele habita na comunhão dos santos. Ele habita no corpo de Cristo. Ele habita na igreja, o santuário santo que Deus começou a edificar sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos e que tem Cristo como sua pedra angular. Ele habita o corpo, uma substituição do eu pelo nós. Quando isso acontece, gente, a gente pode entender, talvez com um pouco mais de clareza, uma das frases mais conhecidas de C.S. Lewis, que ele escreveu não em um dos seus grandes livros, mas em um artigo, que ele disse o seguinte: acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não só porque o vejo, mas porque através dele vejo todo o resto. Por que nós cremos no Evangelho? Por que o Evangelho? E qual é o efeito prático dele sobre a nossa vida? Substituindo a palavra cristianismo como religião institucionalizada pela palavra neotestamentária evangelho. Por quê? Porque é a partir do evangelho que eu enxergo agora todas as outras coisas. Agora eu vejo com clareza o que antes eu não era capaz de enxergar. E você está falando de um sujeito inteligentíssimo, gente. Isso não tem a ver com capacidades cognitivas, intelectuais, racionais, lógicas, nem nada. Tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Agora eu enxergo o que antes me escapava. Agora eu enxergo a realidade como de fato ela é, como a luz do sol me permite enxergar todas as coisas que estão aqui. Por isso eu creio. A vida eterna que Jesus prometeu para nós é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Essa é a palavra de Jesus sobre o que é esta vida. E olha que interessante, ele não fala da vida eterna em termos pós-apocalípticos. Ele não fala da vida eterna como se a vida eterna dissesse respeito exclusivamente ao futuro. Mas ele fala da vida eterna aqui e agora. E a vida eterna é o conhecimento. Conhecimento no sentido de relação, comunhão, unidade com o Pai e com o Filho. Da mesma forma como quando trocamos o eu pelo nós, quando chegamos a esta consciência da substituição do eu pelo nós, entendemos o que Jesus quer dizer com que eles se amem um ao outro como nós nos amamos. Que eles sejam um com o outro, como nós, Pai e Filho, somos um só. Nós passamos apressadamente por essas passagens. Nós lemos essas coisas sem permitirmos que essas coisas desçam ao chão da nossa realidade. Elas ficam pairando em um universo conceitual. Quando ficam? Mas quando descemos com ela, pelo poder do Espírito, é claro, não pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito, quando estas verdades bíblicas descem ao universo da existência, aí a gente entende o repensar os relacionamentos. O que é a unidade do corpo de Cristo? O que Paulo queria dizer com façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Assim, para a gente encerrar esse primeiro momento, cremos, e agora? A resposta que nós precisamos caminhar na direção de dar e de viver é a resposta não do processo natural. Me converti, levantei a mão em um culto, sei lá, comecei a participar de uma igreja, não sei o que podem chamar de experiência de conversão. Mas é fato,
que muita gente adere ao grupo social, mas não teve a experiência de novo nascimento. Não está em Cristo de fato. Isso é muito comum e mais comum do que a gente pensa. O curso natural é achar que agora é só viver aqui. Não, meus irmãos, o caminho é árduo, o caminho é penoso, o caminho é desafiador, porque esse é o caminho do discipulado de Cristo. É vida comunitária, é encontrar a nova família de fé, é encontrar de fato uma nova família, uma família que recebe o nome de Cristo Jesus. Ah, Israel, mas a igreja é cheia de problema. É justamente porque se chama família. É justamente porque lá tem conflitos. Porque é nesses conflitos que nós crescemos. Quando conflitamos, porque estamos com o coração no mesmo lugar. Mas também é possível conflitarmos por causa de pecado. Desavença, inveja, calúnia, difamação e assim por diante. Isso é pecado e precisa ser tratado no corpo. Mas a família é isso. Nos obriga à sujeição mútua. Olha que desafio que Paulo coloca para nós lá em Efésios capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que é necessário um imperativo como esse? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Porque Paulo sabe que essa é a nossa realidade numa vida comunitária, numa experiência familiar de igreja. Vai ser necessário ouvirmos uns aos outros e aprendermos a nos sujeitarmos uns aos outros. Se trata de uma vivência na história de Deus. Somos chamados a viver uma outra história, não apenas a aquisição de uma linguagem evangélica ou crente, porque pertence àquele grupo, mas entendermos que é mais estrutural e interior do que isso. É mais do que aprender meia dúzia de palavras diferentes e trabalhar no estereótipo. É aprender que o chamado do Evangelho é para vivermos na história de Deus. Na história de Deus. É entendermos também que existem processos de transformação acontecendo. Tanto a transformação da mente, a forma como nós pensamos, os nossos padrões de pensamento, a forma como nós interpretamos as coisas que vemos, a forma como nós enxergamos a realidade, a transformação da mente para a aquisição da mente de Cristo, a transformação do nosso coração, os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas inclinações. Existe também uma vida que nasce e ela é missional, isso é, uma vida de descoberta e desenvolvimento dos seus dons e do serviço, uns aos outros e ao mundo. O que existe é uma estruturação, não de uma nova vida religiosa, mas de uma nova vida alicerçada no Evangelho. Não é a estruturação, a reorganização de um compartimento chamado religião, mas é a reestruturação de uma vida alicerçada agora no Evangelho. Quando a gente fala, gente, de reestruturação de uma vida, nós estamos falando daquilo que já foi, de todas as coisas que fazem parte do teu passado, de todas as coisas que fizeram parte da tua história e que te formam quem você é agora. É esta pessoa que chega a Cristo, e é essa história que será redimida por graça de Deus em Cristo Jesus. E é essa pessoa que chega diante do Cristo com os seus traumas, vivendo as consequências das suas más escolhas e das suas más decisões, vivendo as consequências das más decisões de outras pessoas que afetaram ela. É esta pessoa que chega até Cristo, e em Cristo essa história vai ser redimida. Em Cristo esta pessoa será reconciliada com a sua própria história, para que aquilo que outrora era fonte de vergonha, fonte de culpa, fonte de desejos maus,
fonte a partir da qual nós continuávamos a sonhar e planejar uma vida completamente centrada em nós e na satisfação do nosso eu, para que todas essas coisas sejam ressignificadas em Cristo Jesus. E aquilo que era fonte de culpa, aquilo que era fonte de dor, de sofrimento e etc., o que acontece quando trazida a Cristo? Se torna testemunho do poder transformador da graça de Deus em Cristo Jesus. Exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo se descreve na primeira carta a Timóteo, quando ele traz um breve inventário de quem ele foi até conhecer Cristo. E aí ele fala, um blasfemo, um perseguidor, insolente, mas que alcançou misericórdia. E por que alcançou misericórdia? Aquilo que antes era uma mancha, uma vergonha e uma consciência culpada, agora é exposto, é trazido à luz como um grande testemunho do que Deus faz quando uma pessoa se prostra ao Evangelho. Do que Deus faz quando a sua graça abraça uma história. Por isso, existe este processo que nós entendemos como um processo de ensino e aprendizagem, que são as disciplinas espirituais. O que nos cabe, gente, neste processo do dia depois? Cremos e agora nós precisamos trazer a consciência de que vivemos em um processo de ensino e aprendizagem. Não é uma lavagem cerebral, não é uma pílula mágica de transformação de mente e de coração. Nada disso acontece. Não existe cirurgia espiritual que remova um cérebro e ponha um novo já pronto do jeito da vontade de Deus. O que existe é um Deus que pela graça nos toma pela mão e nos conduz a uma vida de transformação no Evangelho. O que cabe a nós nesse processo é aquilo que as Escrituras e toda a tradição cristã sempre nos mostrou como disciplinas espirituais. A prática diária da oração, da leitura da palavra, do estudo, da comunhão, da gratidão, do serviço, da celebração e outras. Esse processo se dá exclusivamente por meio de 3 ferramentas escolhidas pelo próprio Deus para moldar a gente. É a sua palavra, é o seu Espírito e é a comunhão dos santos. Ele nos deu a sua palavra, porque é por meio da sua palavra que o seu Espírito molda o nosso coração e a nossa mente. E Ele nos deu a comunhão dos santos, os dons que Ele concedeu à sua igreja, para que este processo aconteça na edificação mútua. Nós não nos bastamos, precisamos uns dos outros, nisto que é um processo de transformação de uma vida, segundo a vontade de Deus. A gente vai fazer uma pausa agora, e a gente vai entrar, depois de darmos esses primeiros passos dentro do tema, a gente vai entrar um pouquinho sobre o que é a cosmovisão, o que é narrativa e metanarrativa, e como que nós podemos encontrar a Escritura, a Palavra de Deus, como essa narrativa a moldar a nossa vida, a nossa história. Gente, cosmovisão é uma palavra aparentemente sofisticada demais, que na verdade significa simplesmente visão de mundo. O termo técnico cosmovisão aparece no universo das ciências sociais, da antropologia, da filosofia, da teologia, enfim. Cosmovisão faz parte, então, de um assunto que é estudado de diversas formas e certamente é um assunto que interessou também aos teólogos, visto o impacto que este termo tem, ou aquilo que ele significa tem, nas vidas das pessoas, né?
Das muitas definições de cosmovisão que existem na literatura, eu gosto de trabalhar a partir dessa daqui, proposta pelo Craig Bartholomew e Michael Gorin, no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, que diz o seguinte: cosmovisão é uma enunciação de crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade da nossa vida individual e coletiva. Vamos por partes? Primeira coisa é que cosmovisão diz respeito a crenças básicas. Só que estas crenças básicas não chegam a nós, do ponto de vista de uma cosmovisão, apenas como enunciados, como verdades propositivas, como tópicos. Ou, por exemplo, vamos pegar o que o Gerson Borges falou ontem sobre os fatos relacionados ao Evangelho, né? O credo apostólico, por exemplo, ele traz em alguns tópicos fatos, né? Fatos que estão baseados naquilo que a gente aprende na Bíblia, né? Então, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele sofreu, né, e foi crucificado, foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus e assim por diante. Esse enunciado de crenças básicas, elas só têm sentido porque estão embutidas em uma grande narrativa compartilhada. Então não é uma narrativa individual, não é uma narrativa que diz respeito à criação de um indivíduo, mas é sempre uma produção cultural, uma produção coletiva. As quais, então, essas crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e que dão forma e que dão sentido à totalidade da nossa vida, seja individual, seja coletiva. O que isso significa, gente, em termos práticos, é que todos nós, sem nenhuma exceção, vivemos e convivemos com uma cosmovisão. Todos nós temos cosmovisão. Mesmo que você nunca tenha parado para fazer um exercício filosófico sobre cosmovisão, sobre essas coisas todas, você, simplesmente pelo fato de existir, de viver, de estar em relação, em vida comunitária e etc., você tem uma cosmovisão compartilhada. E na verdade, não apenas uma cosmovisão, mas nós temos visões diferentes de mundo que se cruzam dentro de nós, que colidem dentro de nós, e que às vezes a gente dá um jeito de visões de mundo diferentes coexistirem dentro de nós mesmos. Essa é a complexidade do ser humano, né? Ele é capaz de viver, inclusive, visões de mundo diferentes ou até mesmo contraditórias, dando um jeito de que essas coisas não é que façam sentido interior, mas fazem sentido para ele continuar a viver, dão sentido para algum aspecto da vida dele. Cosmovisão faz parte. Todos nós enxergamos a realidade a partir de algum ponto. Isso tem a ver com as coisas que a gente falou no nosso primeiro momento. Quais são algumas perguntas propostas por um grande teólogo cristão, aliás, que escreve por necessidades, por pesquisas e por suprir necessidades de missiologia dentro da igreja, que é Leslie Newbigin. E ele diz que existem algumas perguntas dentro das pesquisas dele que nos ajudam a mapear uma cosmovisão. Seriam elas: qual é a realidade básica? Qual é a natureza do mundo que nos rodeia? O que significa ser humano? O que acontece na morte? Por que é possível chegar a algum conhecimento? Como sabemos o que é certo e o que é errado? E de que trata a história? São algumas perguntas que nos ajudam a mapear uma visão de mundo. O interessante é que estas perguntas estão sendo formuladas de diversas formas, né? Mas essas perguntas estão sendo formuladas e respostas estão sendo dadas a essas perguntas das mais diversas fontes, ou seja, os filósofos gregos lá na antiguidade se ocupavam com parte dessas perguntas.
A tragédia grega, o teatro, se preocupava com parte dessas perguntas. O que é ser humano? O que acontece na morte? Como eu defino o certo e o errado? Essas coisas faziam parte das tragédias gregas. Entende? As outras culturas, com os seus mitos, com as suas narrativas, com tudo isso, eles estavam tentando dar explicações para essa realidade. Nos dizer o que é esse mundo. O que é a vida, o que é morte, como definir certo e errado, como é possível conhecer. Isso tem ocupado há milênios. Tanto os contadores de histórias, poetas, filósofos, cientistas, religiosos e assim por diante. Essas são as perguntas básicas que mapeiam isso que nós chamamos de experiência humana. Tudo gira em torno dessas grandes questões. O mesmo autor diz o seguinte: a maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da narrativa humana. Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Narrativa é uma palavra que está na moda. Hoje a gente fala de guerra de narrativas. Aliás, não existe uma campanha eleitoral sem construção de narrativa. Tanto a construção da narrativa do problema, que geralmente diz respeito à oposição, e a narrativa da solução do problema, que diz respeito à minha propaganda eleitoral política. Não existe religião que não traga consigo uma narrativa, porque a religião surge para responder a demandas do coração humano. Então ela precisa de uma narrativa que vá diagnosticar o que está de problema no coração humano, e a narrativa também vai ter que me dizer qual é a solução do problema humano. Percebe? Então a pergunta de uma cosmovisão diz respeito a esta narrativa, na qual estão embutidas essas crenças básicas, estes valores pelos quais a gente vive, que estão moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de querer, os objetos do nosso afeto, da nossa devoção, da dedicação do nosso tempo, da dedicação dos nossos recursos. Tudo isso diz respeito à narrativa na qual todos esses valores, instituições, questões do nosso mundo interior, crenças, etc., estão enraizadas. A maior parte de nós não tem consciência de quantas narrativas conflitantes estão convivendo exatamente agora dentro de nós mesmos. A gente tem consciência hoje, com mais clareza, de narrativas que conflitam com as nossas narrativas por causa da nossa exposição nas mídias sociais. Então, estas narrativas, com relação à política, com relação à sociedade, com relação à economia, com relação a certo e errado, com relação a valores, com relação à estética, com relação a desejos e realização de projetos, com relação a até que ponto vale, né, você agir para a satisfação dos seus desejos pessoais, todas essas coisas estão o tempo todo nos bombardeando aí fora, e todas elas estão embutidas em determinadas narrativas que fazem parte da nossa realidade. O que tem sido para mim pessoalmente, porque isso aqui, gente, é a confluência, para mim, vocês podem não saber disso, mas esse assunto é a confluência de tudo o que eu vivi, de tudo o que eu estudei, de toda a minha experiência como professor, de toda a minha experiência eclesiástica, diz respeito a este assunto. É aqui que, para mim, tudo aquilo que Deus me deu como dom, como recursos para desenvolver o meu dom, como projetos de vida, nos quais eu vou colocar a minha energia até o final da minha vida, diz respeito a ajudar pessoas a se entenderem na narrativa de Deus. E isso é fazer por meio das minhas aulas de pregações, de aconselhamentos, de discipulados, de literatura, seja lá o recurso que Deus colocar na minha mão. Para mim isso está muito claro. Então isso aqui para mim é a confluência de tudo que Deus até hoje fez na minha vida. É me trazer a esse ponto. E para mim isso é importante porque quando eu falo desse assunto, o mais legal é que eu não falo de uma coisa que está separada da minha vida, da minha trajetória.
Eu falo como alguém que diariamente leva diante do Senhor, da palavra, do Espírito e da comunhão dos santos, dos meus parceiros espirituais e amigos de vida, que levam as demandas que existem no meu coração. Para eu entender e para que eu veja e para que eu consiga retificar a minha vida, a minha narrativa pessoal, dentro da narrativa maior, que é a narrativa do Evangelho. Para que eu consiga diariamente ajustar, corrigir aquilo que eu sou, a história que eu vivi até hoje, para uma história cada vez mais imersa na história de Deus. O que nos leva ao assunto da metanarrativa e da narrativa. A citação anterior, vamos só voltar a essa parte final dela. Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Eu queria que você pensasse comigo esse ponto e você levasse isso com você. A tua vida, como a minha vida, ela se dá entre dois limites, duas extremidades. Esses limites são biográficos, é a tua história, teu nascimento e a tua morte. A condição humana não é boa, concorda comigo? Você pode viver socialmente bem, você pode viver economicamente estável, mas a condição humana, o que nos equaliza como humanos, não é uma coisa boa, mas é o fato de que nós vivemos para a morte, e de que todos nós, sem nenhuma exceção, enfrentaremos a morte. Então, o que é esta minha narrativa? É o que acontece entre o não ser passado e o não ser futuro. Eu estou olhando agora não à luz do Evangelho, mas à luz apenas da condição humana, certo? Então é a não vida, a vida, a nossa narrativa de vida é uma vida entre não vida. Porque em algum momento nós fomos gerados e em algum momento nós vamos morrer. Esses são os limites biográficos da tua narrativa. E todos nós sabemos que a minha narrativa pessoal não dá sentido à narrativa universal, concorda comigo? Nós fazemos parte de uma narrativa maior do que nós. Nós fazemos parte de uma história maior do que nós. Bom, o que o Evangelho se propõe a ser? É aquilo que ele tem sido desde a gênese da revelação divina no Antigo Testamento. Um Deus que desce na nossa história. Um Deus que vem experimentar a vida a partir da nossa perspectiva. Ele vem se envolver com a história dos seres humanos, chamando Abraão. Por meio de uma promessa, ele vai cada vez se envolvendo mais com essa história. Mais com essa história. Olha que interessante. Ele não está chamando essas pessoas para fora da realidade. Ele desce à realidade histórica e conhecida. E ele vai se comunicar, se envolver e agir a longo prazo a partir dessas histórias com as quais ele está interagindo. A história bíblica diz respeito a isso. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, o que a gente encontra, pessoal? Não é um livro de teologia. A Bíblia não é um livro doutrinário. Não é um livro de teologia sistemática. Não é um livro que me apresenta os fatos da fé em tópicos. A Bíblia tem dois eventos basilares que formam a fé e o entendimento de Deus e da vida do povo bíblico do Antigo Testamento e da igreja no Novo Testamento. E estes dois eventos basilares estão profundamente interligados. O Antigo Testamento é o Êxodo, a história da libertação. Quando Deus faz cumprir a promessa patriarcal de tirar aquele povo agora um grande povo, de dentro da terra da escravidão, da terra do Egito, conduzir este povo até a terra que ele prometeu aos antepassados, dando a este povo a revelação da sua lei.
fazendo deste povo o seu povo entre todas as nações. Essa é a experiência que este povo tem. Essa é a narrativa que funda a fé veterotestamentária. O Êxodo. O Êxodo. Do Êxodo surge para nós o que está envolvido, que é a narrativa das origens. Então, o que veio antes do Êxodo? Por que o Êxodo faz sentido? O Êxodo faz sentido porque tem uma promessa anterior a ele. Tem o chamado de Abraão, tem a promessa feita a Abraão, tem a identidade deste povo que está relacionada a um projeto anterior de Deus. Como também tem todo o desenvolvimento dessa história do Êxodo, as ramificações da lei, as implicações práticas da lei, os estatutos da aliança e assim por diante. Quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente tem como o texto basilar da fé neotestamentária? Os Evangelhos. Os Evangelhos. O que esses dois conjuntos de textos têm em comum? São narrativas. São histórias. São histórias. Não são frases isoladas, não são ditos de sabedoria, não são verdades, no sentido de colocar as verdades em tópicos ou fatos meramente, mas eles estão profundamente interligados em uma grande narrativa que a gente conhece como história da salvação. Se você quiser hoje chegar em casa, hoje ainda, tá? Não perca isso de vista, mas vocês não estão cansados. Abre lá sua Bíblia em Atos capítulo 7, você vai ver o discurso de Estevão. O que é o discurso de Estevão? Gente, é o que a gente tem de melhor na compreensão bíblica de um Deus da história, de um Deus que atua na história, e de que aquilo que Ele faz só pode ser dito narrativamente, só pode ser dito por uma contação de história, porque é somente por meio de uma narrativa que as coisas fazem sentido. Uma ação não tem sentido até que você a coloque dentro de uma narrativa. O Gui Caim chegou aqui com o olho roxo, por exemplo. Exemplo, tá, gente? O olho dele está normal. Ele entra aqui com o olho roxo. Até que ele me diga o que aconteceu, o que eu interpreto de um olho roxo? Ele apanhou. Então, ele apanhou de quem? Você para pensar, né? A gente nunca fica só com ele apanhou, né? A gente vai precisar... A primeira coisa que eu diria foi: a Lara bateu no Gui. Para mim, a coisa mais plausível, deu um soco no olho do Gui. Quer dizer, a gente coloca aquele evento em uma narração. Ele apanhou. Ele estava andando, ele tropeçou, caiu, bateu o olho na quina de uma cadeira. Entende? As ações, quaisquer que sejam, seja algo físico como um olho roxo, seja uma decisão, seja uma fala, seja um discurso, só tem sentido quando colocado dentro de um contexto mais amplo, dentro, portanto, de uma narrativa, daquilo que pode ser narrado, daquilo que pode ser dito, narrativamente. Isso é uma questão muito básica de narratividade, com a qual a filosofia da linguagem tem trabalhado. Significa então, gente, que a vida é, por natureza, uma experiência narrativa. Só que para nós termos clareza quanto o que é essa narrativa da minha vida, o que foi, o que é e o que está por vir, eu preciso colocá-la adequadamente dentro de uma narrativa maior. Quando eu a coloco dentro de uma narrativa maior, é que ela ganha significado, é que ela ganha algum sentido. O que é a vida e o que acontece depois da morte? Se você é um ateu, se você é um agnóstico, sua vida é desesperadora. É desesperadora. Em parte, porque absolutamente nada do que você faz aqui tem sentido, para além dos seus limites biográficos. O dia que você morreu, acabou. Não tem mais nada. Não tem consequência nenhuma
Se não existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que exige do seu povo a conduta certa, então a ação certa ou a ação errada não tem nenhum sentido, porque não tem nenhuma consequência, a não ser a vida em comunidade, a não ser os acordos sociais que nós fazemos sobre o certo e sobre o errado. Mas se nós colocamos as nossas ações dentro de uma narrativa onde há um Criador, e que traz a gente a juízo, porque exige o certo e revela o certo, aí a coisa muda de figura. Se eu entendo que a forma como eu vivo tem impacto direto na maneira como eu vou experimentar a vida após a morte, então as coisas mudam de figura. Assim como para um ateu conviver com o fato de que, uma vez que eu morro, acabou, o que eu faço, gente? Uma opção: carpe diem. Aproveita o dia, viva hoje como se fosse o último, faça tudo o que seu coração mandar, porque você não sabe se amanhã você vai morrer, então aproveita isso aqui, faz o que você quiser fazer, se livre das amarras morais desse mundo e se liberta e faz o que você bem entender, porque não tem consequência nenhuma, entende? Não tem repercussão nenhuma. Uma metanarrativa, ela diz respeito a uma necessidade humana. Nós precisamos de uma estrutura de referência que nos ajude a entender quem nós somos, por que temos importância e o que se espera que nós façamos. Seres humanos, diferente dos animais, nós temos uma ansiedade existencial que nos impele a buscar sentido na vida, nas coisas que nós fazemos, que nos impele a buscar alguma razão para que o que eu faço com a minha vida tenha algum significado. Isso nos impele. E aí a gente, neste desejo, no afã de buscar resposta a essa necessidade do significado, a gente vai buscando realização e significado em absolutamente tudo o que se aparece diante de nós. No dinheiro, no sexo, no poder. A gente busca dar algum sentido para a minha vida. Por exemplo, hoje, um problema real do nosso tempo, na minha participação nos debates, que na verdade não são debates, são apenas uma arena de xingamentos, de uma rede social. Então, se eu não comentar alguma coisa hoje, o meu dia não teve sentido. Se eu não tecer algum comentário sobre política hoje, o meu dia não teve sentido. Se eu não fizer algum comentário em rede social, alguma publicação, algum xingamento, algum contraponto a alguma questão teológica ou doutrinária, perdeu o sentido da minha vida. Encontra o sentido do dia a dia em participação na vida de uma rede social. Isso é algo no nosso tempo, fenômeno comum. O fato é que nós, seres humanos, não vivemos sem uma estrutura de referência. E a resposta que a narrativa bíblica nos dá sobre o motivo de não sermos capazes de viver sem uma estrutura de referência é que o ser humano foi criado por Deus para ter Deus como referência. E uma vez que ele se extraviou de Deus por causa do seu pecado, ele perde, ele deixa de ver, ele deixa de ser capaz de perceber aquele que é a sua estrutura de referência. Ele se torna referência para ele mesmo, e sendo referência para ele mesmo, se abre as portas do inferno, de toda a maldade, de toda a malícia, de toda a corrupção e de tudo que esse ser humano é capaz de fazer para encontrar algum sentido nesta existência decadente que nós chamamos de vida sem Deus. Assim, por que nós precisamos de estruturas de referência? Primeiro, porque nós precisamos de um alicerce confiável para edificar a vida, que ofereça a solidez e a estabilidade da verdade, e não a inconstância da opinião. Nós precisamos construir a nossa vida
encontrando um alicerce que seja de fato sólido, que seja de fato confiável, que tenha de fato o peso da verdade, e não uma mera questão opinativa. Nós precisamos de estruturas de referência, porque a vida é mais do que somente entender as coisas. Nela, temos a necessidade de conseguir lidar com ambiguidades e perplexidades do cotidiano. Procuramos e necessitamos de estruturas de referência, porque não se trata apenas de um exercício intelectual de entender o porquê das coisas, mas se trata de uma angústia existencial de lidar com coisas da vida que nos deixam perplexos, coisas que nós não sabemos explicar, aquele tipo de coisa que você fala, sabe, por que comigo? Por que comigo? Por que eu? Por que com a minha família? Por que justamente eu? Nós precisamos de estrutura de referência, porque nós precisamos de discernimento e propósito. Sermos capazes de acomodar as experiências em um mapa mental, sem a capacidade de entender o sentido dos eventos e das situações e atribuir sentido a eles, somos incapazes de lidar com a realidade. Nessa última citação, Alistair McGrath está se referindo a Viktor Frankl, que trabalhou justamente com essa questão da angústia e da busca por sentido. Sem a capacidade de entender o sentido dos eventos e das situações e atribuir sentido a eles, somos incapazes de lidar com a realidade. Isso faz parte da nossa condição humana. É dessa forma que Deus se apresenta nas Escrituras para nós. Deus não se apresenta, e eu gosto muito dessa citação do C.S. Lewis. Deus não se apresenta para nós como uma doutrina. Deus não se apresenta para nós como uma ideia. Deus não se apresenta para nós como algo distante, estático. Olha que legal que ele diz. Deus não é algo estático, nem mesmo uma pessoa estática, mas uma atividade dinâmica, pulsante, uma vida, quase uma espécie de enredo dramático. Ele é quase, espero que você não me tenha como irreverente por isso, uma espécie de dança. Cada um de nós tem de entrar nesse arranjo, assumindo o seu lugar na dança. Isso é a vida com Deus. A narrativa traz o dinamismo da vida. A narrativa comporta ambiguidades. A narrativa comporta paradoxos. A linguagem filosófica e científica ela vai buscar uma conclusão exata. Mas a narrativa trabalha justamente com coisas que dizem respeito à experiência de viver, vivida na presença de um Deus que se manifesta nas histórias, buscando dar a nós aí uma estrutura de referência pela qual nós podemos nos orientar. Estar no Evangelho é justamente se perguntar em qual história eu estou vivendo. Ou será que eu somente trouxe Jesus para a minha história como uma ideia ou como um poder? Será que o que eu penso sobre Deus na minha história diz respeito a trazer para a minha vida, para a minha narrativa, uma energia cósmica capaz de realizar aquilo que eu desejo realizar? Quer dizer, continuar vivendo a minha própria história. Ele nos chama para entrar no enredo dele. Ele nos chama como participantes da história dele. Esse é o chamado de Deus nas Escrituras, para que pessoas façam parte da sua narrativa, para que pessoas agora se entendam nas suas narrativas particulares, biográficas, agora como parte da história de Deus, e entendam que os seus limites biográficos agora estão ressignificados. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso já já. O que é uma metanarrativa então? Alistair McGrath define da seguinte forma: a metanarrativa é uma grande história que engloba, posiciona e explica pequenas histórias, proporcionando uma estrutura imaginativa ou conceitual que as tece em um todo coerente. O que é uma metanarrativa? O que é uma meta-história? O que é esta narrativa maior? É algo, narrativa, é uma grande narrativa que acaba por englobar narrativas menores. A tua e a minha história são narrativas menores.
dentro da história de Deus. Assim foi a história de Abraão, assim foi a história de Moisés, assim foi a história de Ruth e de Noemi, assim foi a história de Paulo, de Pedro e de tantos outros. São histórias menores, que foram o que foram, que se tornaram o que se tornaram, porque entraram em uma outra história, a história de Deus. Da próxima vez que você lê as Escrituras, tente enxergar os chamados de Deus com uma outra perspectiva. Abraão, saia do meio do teu povo e da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E se a gente pensasse isso, não apenas em termos de uma mudança geográfica, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas a gente pensasse nisso em uma mudança de estrutura narrativa, porque sai também do teu povo, da tua cultura, dos teus parentes, da tua história, e vem andar comigo em uma outra história. Do Egito chamei o meu povo. No Egito, este povo estava imerso em uma outra narrativa. Qual é a narrativa? A narrativa egípcia. O que eles entendiam sobre o mundo, o que eles entendiam sobre a realidade. A coisa é tão confusa que quando Moisés é chamado por Deus, Moisés pergunta: tá, eu até vou, mas quem é você? Quando eu for lá para o povo, o que eu falo? Quem é que está me chamando para ir para eles? Qual é teu nome? Eles vivem outra narrativa, uma outra história. O que Deus chama? De dentro, para formar com eles uma outra história. O que acontece quando o povo de Judá é levado para dentro do cativeiro na Babilônia? Qual é a estratégia da Babilônia? Dar para eles uma nova narrativa. Como, Israel? Mudança dos hábitos alimentares, a mudança dos nomes, que significava a mudança da identidade. É a assimilação de uma outra história. Quando Deus nos chama em Cristo Jesus, Ele nos chama para fazermos parte de uma nova família. E quem dá nome para essa família é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele te chama para uma nova história. Ele te chama para uma nova família. Ele te chama para a construção de novas memórias. Ele te chama para a ressignificação da tua vida nos seus limites biográficos. Porque se numa extremidade da vida tudo começa com o nosso nascimento, quando nós enxergamos a nossa vida dentro da grande narrativa bíblica, o que a gente descobre? É que a minha vida não começou no meu nascimento. É que a minha história com Deus não começou no meu nascimento. Meu irmão, minha irmã, para pensar você na história do teu nascimento. Você foi um filho desejado? Você foi uma filha desejada? Você foi abandonado pelos seus pais biológicos e foi criado numa família por adoção? Quais são as tuas memórias de infância? O que te marca? Quais são os seus traumas? Quando nós colocamos isso dentro da narrativa do Evangelho, nós descobrimos que essa ponta da extremidade da minha vida agora já é mais vista, não mais como um limite biográfico, mas como um momento onde essa história se manifestou na história, no tempo e no espaço. Mas com Deus ela tem uma história muito mais longa. Eu descubro que nós viemos à existência por um desejo do eterno. E de que nós fazemos parte da história dele, porque ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós descobrimos o que aconteceu com a nossa história e por que nós precisamos de redenção. Quando eu olho para outra extremidade que é a morte, ou seja,
essas duas extremidades que nos levam a diversos momentos da vida a uma crise existencial. Basta com que qualquer abalo no passado ou no desespero e medo com relação ao futuro aconteça. Quando este abalo acontece, é como que esse arco começa a se fechar sobre nós e colapsando sobre nós. Isso é o que a gente chama de crise existencial. Isso é o que a gente vive momentos de angústia. Isso é o que a gente chama de lidar com depressão. Isso é o que os salmistas experimentavam quando apresentavam para Deus as suas angústias. Mas o que fazer? O que é a proposta do Evangelho? Coloca a tua história de vida na história de Deus, porque lá é que ela vai ser ressignificada. E aquele teu temor com relação à morte futura, e aquele arco que é o outro limite da tua extremidade biográfica, ele também perde o peso opressor que tem sobre nós. Por quê? Porque eu descubro que em Cristo a morte foi vencida. E já não é mais a morte quem nos aprisiona. Já não é mais a morte quem define o meu destino eterno. Já não é mais a morte que me faz viver e agir com medo da sua chegada. Mas é a esperança da consumação da obra do Filho de Deus, que triunfa sobre a morte, entrega o reino ao Pai, e a sua obra de fato está consumada. Olhar a nossa vida dentro de uma metanarrativa, e necessariamente a metanarrativa do Evangelho, é exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, o trabalho de uma vida que está diante de todos nós. É justamente a isso que se dá a nossa dedicação. Quando você for à Bíblia diariamente nas tuas leituras devocionais, não leia as Escrituras como alguém que está procurando uma porção para lidar com o hoje, mas leia as Escrituras como alguém que diariamente está se deliciando ao mergulhar na história de Deus. Porque é nesta história de Deus, diariamente, pela imersão contínua, diária na palavra de Deus, é que estes nossos limites biográficos e tudo que eles trazem sobre nós vão sendo ressignificados em Deus. Descobrimos quem somos, descobrimos quem nós devemos nos tornar, descobrimos o que devemos fazer, o que devemos ser, descobrimos a razão pela qual a gente está aqui. A gente deixa de fazer essas perguntas para a nossa cultura. A gente deixa de pedir para que empresas digam para nós o que eu devo comprar, de que grupo devo fazer parte, quem eu devo ser, que roupa eu devo vestir, com quem devo me parecer. Essas coisas perdem o sentido. Isso é lixo, isso é lixo, isso é lixo. E eu começo a buscar as respostas para as perguntas que valem a pena ser feitas em Deus e na história de Deus. É Ele quem me diz quem eu sou, é Ele quem me diz quem eu devo ser. E o que a gente vai descobrir é que, diferente do que a nossa cultura nos propõe, Ele não nos propõe um papel para representar, Ele não nos propõe uma máscara para vestir, Ele não nos propõe adesão a um grupo para nos sentirmos parte de alguma coisa, porque se nós somos parte dEle, se nós somos um com Ele, por que razão procuraríamos qualquer coisa fora dEle? Por que razão procurar pertencimento fora de Cristo? Por que razão procurar sentido de vida em coisas inúteis que serão consumidas pelo tempo, se o que nos dá sentido de vida é o eterno? Quando falamos de uma busca de compreensão de vida à luz da narrativa do Evangelho, é dessa imersão que nós estamos falando.
Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra. E a minha oração nessa noite é que, por meio, ó Pai, deste estudo, por meio das nossas leituras, por meio da nossa vida devocional, por meio, ó Pai, de todo o nosso empenho intencional em Te buscar na Sua palavra, nós estejamos entendendo de fato quem nós somos. Nós estejamos buscando a verdadeira transformação que o Teu Evangelho está operando no meio de nós. Que nós estejamos buscando a verdadeira satisfação de uma vida no Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nesse processo árduo, doloroso, de lidarmos com a nossa história pessoal, que tanto tem sido moldada pela nossa cultura, que tanto tem buscado em coisas que parecem boas, mas são completamente inúteis, que tem buscado pertencimento, sentido, identidade, satisfação em qualquer coisa fora da Tua história. Pai amado, que a nossa vida e o tempo que o Senhor deu a cada um de nós seja vivida em toda a plenitude que nós pudermos viver. Seja vivida em toda a potência que o Teu Espírito está produzindo em nós, porque temos crido no Teu Filho Jesus Cristo, e temos crido que é nele e na comunhão com Ele que nós encontramos a vida abundante, a vida eterna, que é nele que encontramos a felicidade plena, que é nele que encontramos a satisfação. Que esse seja, ó Pai, o verdadeiro desejo do nosso coração, que esta seja a verdadeira busca de cada um de nós, não de nos tornarmos mais religiosos, não de nos tornarmos mais conhecedores meramente por conhecer, mas nos tornarmos verdadeiramente homens e mulheres que respiram a Tua história, que vivem a Tua história, que desfrutam da Tua comunhão e que diariamente experimentam mente e coração moldadas pelo Teu Santo Espírito. Despede-nos, ó Pai, debaixo da Tua graça. Conduza-nos, Senhor, de volta às nossas casas e dê a todos nós, por favor, Pai, um sono renovador. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.